RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Bairro de Alto São João, na Ilha do Sal, com dias contados como assentamento informal até final de fevereiro. O bairro, como existe, deixa de existir. Depois será a vez do bairro informal de Alto Santa Cruz também desaparecer. Vice-primeiro-ministro garante que leilões feitos pelo INPS estão suspensos e que, se houver problemas que podem perigar a sustentabilidade financeira, o governo vai atuar. Ministra da Saúde promete eliminar a dengue brevemente com a erradicação do mosquito vetor. Presidente ucraniano agradece aos países membros da União Europeia pelo desbloqueio de 50 mil milhões de euros para a sua guerra contra a invasão russa. O Supremo Tribunal de Israel recebe queixa apresentada por 10 pessoas, de entre os quais 2 ex-chefes do Exército, que querem a destituição do primeiro-ministro considerado inapto devido às acusações de corrupção. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite, seja bem-vindo a este jornal. Antes de iniciar uma correção, o Supremo Tribunal de Israel recebe queixa apresentada por 10 pessoas, de entre as quais 2 ex-chefes do Exército, que querem a destituição do primeiro-ministro considerado inapto devido às acusações de corrupção, e não de entre os quais, como erradamente eu disse. Já existe a solução para a erradicação das barracas da Ilha do Sal. O bairro informal de Alto São João irá desaparecer totalmente dentro de alguns dias. O anúncio foi feito pela Ministra das Infraestruturas e Ordenamento do Território, Eunice Silva, durante a sua visita de 3 dias à Ilha do Sal. Aproveitando a experiência bem-sucedida na Boa Vista, o bairro do Alto de São João, como assentamento informal, deixará de existir até ao final de fevereiro e logo a seguir será a vez do Alto de Santa Cruz e as soluções para o realojamento. O Vítor Sousa tem os pormenores. O déficit habitacional e a proliferação de barracas têm sido os principais desafios da idilidade do Sal e da Boa Vista. Um problema que o governo vem tentando combater desde 2017. A Ministra das Infraestruturas e Ordenamento do Território anunciou o fim das barracas de Alto São João até o final do corrente mês de fevereiro. Nós na Ilha da Boa Vista já conseguimos, o nosso propósito está, portanto, alcançado. Aqui no Sal, iniciamos em outubro a demolição das barracas. Isso na sequência de um processo também em 2017, com um cadastro feito em 2017, posteriormente em 2019. E Alto São João, hoje, pela avaliação que acabei de fazer com a equipa da Câmara e a equipa técnica que temos no terreno, está a caminhar para o fim. Eu acredito que durante o mês de fevereiro, Alto São João estará tudo limpo. E Alto Santa Cruz iniciaremos dentro do mês mais ou menos. Entretanto, existe um déficit habitacional que continuará a crescer até chegar às 4.000 habitações em 2030. Mas, segundo a Ministra, existem programas e projetos em execução que irão resolver o déficit habitacional, tanto qualitativo como quantitativo. Um dos programas que o Governo tem é o programa de realojamento para a eliminação das barracas. No entretanto, para além desse programa, nós temos vários programas em execução. Vamos agora trabalhar com a Câmara para iniciar novas frentes, porque nós acabamos de construir 500 e tal habitações para acolher as famílias de Alto Santa Cruz e Alto São João. Portanto, vamos agora arrancar novas frentes para a construção de habitação social, para futuramente irmos combatendo o déficit quantitativo. Quanto à questão levantada pelo deputado nacional Demis Almeida em conferência de imprensa, de que as alegadas 597 habitações familiares, 82 são da tipologia T0 e 194 são apenas quartos sem casas de banho nem cozinha, a ministra responde da seguinte forma. O que nós construímos é para responder à situação que tínhamos nas barracas. Tínhamos famílias com agregado que justificava T3, famílias para T2, famílias para T1, famílias para T0, por isso temos os quartos para as famílias que têm uma só pessoa, particularmente as pessoas que vêm da costa africana, que normalmente vêm uma pessoa. Eunice Silva garante que ninguém vai ficar nas barracas e nenhuma barraca vai deixar de ser demolida, mas existem soluções para cada caso. As pessoas todas vão sair ou com uma moradia para habitarem nessas construções que foram feitas,
ou com um lote de terreno para construir a sua casa, ou com um subsídio de realojamento. Esse subsídio é para as famílias que entraram mais recente, mas que têm que sair das barracas e que vão ter 6 meses de renda paga pelo governo. A Ministra das Infraestruturas e Ordenamento do Território irá prosseguir a sua visita ao SAL até o dia 3 de fevereiro e o próximo ponto da visita será ao estaleiro das obras da Estrada Nacional Espargos-Santa Maria, cujas obras já estão em curso. E os deputados do PICV eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santiago Norte afirmam que a região enfrenta vários problemas e que os municípios carecem de mais investimentos e também políticas assertivas que promovam o desenvolvimento da região. Os parlamentares estiveram de visita à região, concretamente aos municípios de São Miguel e Santa Catarina, para recolher subsídios para o próximo debate parlamentar com a Ministra das Infraestruturas e Habitação, conforme Ângela Mendes. Em declarações à imprensa, o porta-voz dos deputados do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santiago Norte, Armindo Freitas, disse que os deputados do maior partido da oposição têm realizado em Santiago Norte visitas a alguns municípios da região para inteirarem do pulsar do desenvolvimento dos concelhos. Nós estamos de visita a Santiago Norte, já nos percorre vários municípios e hoje nós estamos em visita conjunta e já nos percorre Calheta, mais concretamente zona de Flamengos, já nos vai para a estrada de Pingo Chuvas, já nos vai para Tomba Torro e Roberto Manuel, que já nos vem para Rincão. Tudo que a zona se já nos percorre, nunca está de infraestruturas estruturantes que é para alavanca o desenvolvimento de Santa Catarina e de São Miguel. E durante a visita, adiantou Armindo Freitas, os deputados do PICV registaram que as pessoas dos 2 municípios da região norte de Santiago, Calheta e Santa Catarina, enfrentam vários problemas e os municípios carecem de mais investimentos e políticas assertivas que promovam o desenvolvimento da região. Estrada de Pingo Chuva, Saltos, Arribada, não é, que te liga que os 2 municípios, Santa Cruz e Santa Catarina, era momento para que a estrada já estava concluída. Portanto, o governo, 8 anos, que passa de anúncios e promessas. Lá na Tombator, não tem aquela estrada que fica na Corte, que tem Tombator, os charcos da Chá da Leite. Não tem também de parado, na tudo que as comunidades onde não vai problema grave de habitação. Lá na Calheta tem, na Flamengos, né, aquela habitação que foi feito na 2015, que era para que as pessoas deslocadas de Albufeira da barragem, que fica lá parado, que dar continuidade. O representante dos deputados do PICV, eleitos pelo Círculo Eleitoral Santiago Norte, criticou ainda o governo pelos anúncios das obras para o município de Santa Catarina, neste período que se aproxima às eleições. Claramente, medida eleitoralista, é um governo que já faz 8 anos de governação, que avança com nenhum desses projetos ali. Nós só falamos de uma Câmara Municipal de MPD de 16 anos de poder e uma Câmara Municipal atual de 3 anos de poder. E não sabe estar em que município está. Portanto, gosta de chegar na eleição. É mais uma chuva de promessas, de anúncios. Não creio que a população de Santa Catarina percebe essa estratégia desse governo ali e dessa Câmara Municipal de Santa Catarina. Os deputados do PICV, eleitos pelo Círculo Eleitoral de Santiago Norte, estiveram de visita à região, concretamente aos municípios de São Miguel e Santa Catarina, tendo em conta o próximo debate parlamentar com a Ministra das Infraestruturas e Habitação. E o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, assegura que os leilões levados a cabo pelo INPS estão suspensos até a conclusão das averiguações do Banco Central e avisa que, se for apurado qualquer intromissão dos leilões na estabilidade financeira e na liquidez do sistema bancário, o Governo, em concertação com o Banco Central, vai atuar. Quanto às suspeitas sobre o suposto conflito de interesse do Presidente da Comissão Executiva do Instituto da Previdência Social e o banco que ganhou o leilão, Olavo Correia pede contenção e seriedade. Pede que se deixe o Banco Central fazer o seu trabalho no sentido de evitar manchar a reputação do sistema financeiro nacional, conforme o José António dos Reis. Na sequência de leilões organizados pelo Instituto Nacional de Previdência Social, Olavo Correia diz constatar com alguma preocupação afirmações que põem em causa a confiança no sistema financeiro nacional. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças pede serenidade e calma no sentido de esperar que o Banco Central conclua o seu trabalho. Até lá, todas as operações estão suspensas em termos de leilões e aquelas que já foram feitas, a liquidação financeira está suspensa para permitir que o Banco Central avalie todo o processo
e em função dessa avaliação precisamos tomar a melhor decisão. Estamos a falar de um setor muito regulamentado. Não vale a pena estarmos a introduzir muitos ruídos políticos. Quero tranquilizar a todos que após esta averiguação da parte do Banco de Cabo Verde, o Governo, na parte que lhe compete, e o Banco de Cabo Verde, o Banco Central de Cabo Verde, na parte que lhe compete também, as duas entidades tomarão as decisões adequadas e depois retomaremos o processo em relação à aplicação dos ativos do NPS, que tem a ver com o ativo coletivo da nação, que deve ser devidamente aplicado e com retorno relevante para o próprio fundo do NPS e também garantindo a estabilidade e a própria liquidez dos fundos do NPS. O governante diz que cabe ao Instituto Nacional de Previdência Social a forma como aplica os seus ativos e afirma que o processo de averiguação em andamento visa, sobretudo, apurar se os leilões montados pelo INPS respeitaram ou não os procedimentos. O que está em causa é se os leilões que estão a ser montados agora põe em causa aquilo que é a estabilidade do sistema financeiro, que interfere com a gestão da política monetária e com a solvabilidade, com a liquidez do sistema financeiro cabo-verdiano. É disso que estamos a falar. E, portanto, se houver, digamos, alguma intromissão desses leilões nas questões relativas à estabilidade do sistema financeiro, nós teremos a intervir. E até lá, os leilões estão suspensos. Portanto, não há razões para nós estarmos aqui a lançar mais veneno, pondo em causa instituições que estão a operar no mercado cabo-verdiano, instituições financeiras, sem um fundamento adequado. Porque os bancos para operar em Cabo Verde têm de ter uma autorização do Banco Central de Cabo Verde. E o Banco Central de Cabo Verde pode a qualquer momento retirar a licença a qualquer banco que estiver a operar em Cabo Verde se houver razões fundamentadas. Em relação às suspeitas de conflito de interesse entre o atual presidente da Comissão Executiva do Instituto Nacional de Previdência Social e o banco que venceu os leilões, Olavo Correia alerta que ninguém deve ser prejudicado pelo seu passado. E é normal que as pessoas passam de bancos para a gestão do NPS. Não há nenhuma lei que impeça isto. Agora, as decisões são decisões coletivas, tomadas em órgãos coletivos, com base em transparência, com base em regras e procedimentos, e se houver qualquer, digamos, indício de violação dessas normas, esses indícios deverão ser avaliados e analisados, e se confirmarem, o Governo tomará a melhor decisão sobre essa matéria. O Banco Central estará a analisar todos esses aspectos para a melhor decisão. Portanto, não há aqui nenhum problema em relação ao passado de cada um. A questão tem a ver com a aplicação de regras e procedimentos que são normalmente aprovados e decididos em órgãos colegiais. Olavo Correia, vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, aguarda que nos próximos dias o BCV conclua as averiguações e afirma que, caso for detectado irregularidades, medidas serão tomadas. E a Ministra da Saúde garantiu hoje que brevemente a dengue será eliminada do país. Em declarações à imprensa, no final da cerimónia de posse dos novos membros do Conselho de Administração do Hospital Universitário Agostinho Neto, Filomena Gonçalves avançou que este passo será dado com a implementação do plano estratégico para erradicar o mosquito vetor no país. A Ministra salienta que neste momento o país registra em média 1 a 2 casos diários. Neste momento temos uma média de 1 a 2 casos por dia, mas o nosso desafio é eliminar de facto a dengue em Cabo Verde. Nós temos estado a conseguir, a controlar, e nós acreditamos que, tendo atenção o estádio em que nós nos encontramos agora em termos de vigilância epidemiológica, nós conseguimos confinar, o que é muito importante, e que estaremos a eliminar brevemente, mas não podemos manter a guarda, porque nós tivemos a certificação de Cabo Verde País Livre de Paludismo, temos um plano estratégico já em ação para manutenção. E essa manutenção entra o dengue porque essa manutenção significa combater cada vez mais o mosquito vetor. Os novos membros empossados são Irundina Spencer como primeiro vogal, a desempenhar a função de diretora clínica, Dulce da Silva como enfermeira superintendente, segundo vogal executivo, e Mário Sebedo como quarto vogal não executivo. Hoje a cerimónia aconteceu na tarde com a posse desses novos membros do Conselho de Administração do Hospital aqui da Praia. E o vereador responsável pelo pelouro da Proteção Civil e da Área Social na Câmara de São Vicente afirmou esta tarde que ele está interessado e com vontade em resolver os problemas dos bombeiros
bombeiros mais do que qualquer instituição ou sindicato com maior interesse e vontade. Anilton Andrade reagia à conferência de imprensa do SIACSA, em que o coordenador local informou que há 3 pontos do acordo que deveriam ser implementados em janeiro e que ainda não foram cumpridos. O Albertino Brito tem os pormenores. O vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal de São Vicente diz que foi à mesa de negociações com a Direção do Trabalho no passado dia 30 de dezembro e chegaram ao consenso em todos os pontos reivindicativos do referido sindicato. Anilton Andrade explica que são reclamações que vêm de há muitos anos e mandatos anteriores e que agora aguardam pela materialização das ações. Quanto à introdução de mais uma refeição no turno com início à meia-noite, só é possível com a implementação da confecção de alimentos na cozinha do quartel. Projeto esse que esperamos materializar em breve. Como deve imaginar, é difícil encontrar um local disponível e aberto para confeccionar cerca de 5 refeições no período compreendido entre as 0 horas até as 6 da manhã. Sobre a inspeção técnica das viaturas, estávamos à espera de algumas peças do exterior para apresentar essas viaturas à ITAC. Processo esse também já iniciado. Bastava pedir informações aos serviços responsáveis. Quanto ao aumento do subsídio de risco, está também no acordo que foi assinado e, a meu ver, deve ser cumprido. Aliás, essa é a garantia dada por parte do Sr. Presidente e é o responsável para gerir as finanças da Câmara Municipal e autorizar os respectivos pagamentos. Para Anilton Andrade, os pontos que os sindicatos alegam não são motivos para uma greve dos bombeiros. Sobre os pontos que alegam o sindicato, não há motivo. Os pontos que estão a alegar agora, quanto à refeição, quanto à inspeção técnica da ITAC, não é? E quanto ao subsídio de risco. Repara, agora que terminamos um mês, fechamos um mês, pronto, após a mediação da Direção do Trabalho. Vereador do Pelouro da Proteção Civil e da Área Social, reagindo à conferência de imprensa do SIACSA sobre a ameaça de greve dos bombeiros de São Vicente, agendada para 9 de fevereiro até 14 do corrente mês. Anilton Andrade afirma que não há nenhuma instituição ou sindicato com mais interesse e vontade em resolver os problemas dos homens da paz na ilha do Porto Grande do que o próprio responsável pela proteção civil da Câmara Municipal. Jornal da Noite da Rádio Cabo Verde, 19 horas mais 18 minutos. 10 jovens da Ilha do Sal receberam esta tarde os seus kits de autoemprego no âmbito do Programa de Desenvolvimento do Empreendedorismo executado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. O ato foi presidido pelo Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças e também do Fomento Empresarial, que de seguida dirigiu uma conversa aberta com jovens empresários da ilha sobre os desafios e perspectivas dos empreendedores nacionais. A Cassiana Lima acompanhou e traz-nos aqui os pormenores. Os kits de autoemprego representam o culminar de um processo de capacitação em gestão de negócios e beneficiam jovens que trabalham nas áreas de pastelaria, confeitaria, restauração e bar, decoração de festas, jardinagem, creche, venda de pescado, carpintaria e informática, representando um investimento de cerca de 2.000 contos. O vice-primeiro-ministro destaca o simbolismo da ação enquadrado no Programa de Desenvolvimento do Empreendedorismo, cujos resultados são positivos. Eu faço um balanço muito positivo, não só em relação ao processo de entrega em si de kits, e nós não entendemos este ato como ato de entrega, mas como sim um ato de criação de oportunidades. A nossa obrigação enquanto Governo, enquanto Estado, é fazer tudo para que esses jovens tenham oportunidades para criar empregos para si e para os outros. E no SAL, felizmente, temos jovens com talento em todas as áreas. E nós queremos amplificar essas oportunidades para que esses jovens possam criar emprego para si e para os outros e possam ajudar na dinâmica de aceleração do crescimento económico de Cabo Verde a partir da sua ilha, neste caso, a partir da Ilha do Sal. Por isso estamos hoje muito contentes. No SAL, 287 negócios já foram apoiados no quadro deste Programa de Desenvolvimento do Empreendedorismo executado pelo IFP. Ramira Delgado, que durante a pandemia encontrou na carpintaria e estofos uma nova forma de ganha-pão,
acredita que o kit será uma grande mais-valia na melhoria das suas produções. Estava naquele momento difícil, por isso que começado a fazer as coisas lá e até que o cliente começado a aderir, começado a fazer as coisas. Por isso, quando ia repetir, logo agradecemos, ficar eu contente que o trabalho está a ficar mais bonito, mais eficaz, mais rápido. É uma coisa que te vai ajudar muito ao grupo. Já Edilene Silva, sócia da empresa de cuidados de saúde ao domicílio do Celar, que há um ano beneficiou do programa, deixou o seu testemunho de sucesso. Foi um deslanche bastante durante esse ano que nós kits não pude montar nos escritório para receber funcionários, para entender, para ter pessoas para trabalhar nesse ramo ali, que é cuidadoras, para ter maior número de enfermeiros disponíveis para famílias. É que lá nos kits ajudam bastante porque não tem um kit completo para avaliar uma pessoa naqueles primeiros avaliações médicas. Os jovens beneficiários terão acompanhamento técnico por um período de 6 meses. O ato de entrega dos kits foi seguido de uma conversa aberta com os jovens empresários da Ilha do Sal sobre os desafios e perspectivas dos empreendedores nacionais, dirigida pelo vice-primeiro-ministro. Durante a estada de 2 dias no Sal, Olavo Correia visitará várias unidades de negócios e empresas, além de serviços sob a sua tutela. E o presidente do Conselho de Administração do Fundo Turismo e Ambiente defendeu hoje a legalidade da decisão de se avançar com 30% do valor dos contratos por os municípios em 2017. Mário Moreira, que falava no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a gestão do fundo, garantiu também que este mecanismo tem sido gerido em linha com princípios da boa governação, assegurando a sua sustentabilidade, conforme o Cândido Fortes. Entre outros, a CPI Fundo do Turismo e Ambiente surgiu para averiguar possíveis irregularidades vindas a público em 2023 sobre a gestão dos recursos alocados a esse mecanismo entre 2017 e 2020. Em causa a forma de financiamento dos investimentos junto a privados, sociedade civil, administração central e local. De referir que a partir de 2020 foi definida como área de intervenção do fundo a de água e saneamento. A Diretiva de Investimento do Ambiente discrimina o projeto a ser executado e o montante a ser alocado a cada um, e desembolsos futuros só acontecem quando os primeiros são justificados. Os projetos passam a ser de caráter anual e não mais 4 anos, como antes, sendo que das receitas da taxa ecológica arrecadadas anualmente, 60% vão para os municípios e 30% para a administração central. Os financiamentos são atribuídos por via de concurso público exclusivamente, enfatiza o presidente do Conselho de Administração do Fundo, Mário Moreira, que garante que a gestão do mecanismo é feita em linha com princípios de boa governação, apresentação de contas e sustentabilidade. Relativamente ao financiamento de projetos e programas executados de 2017 a 2020 pelos municípios, foi canalizado um montante de 1.512.354.608 de um total previsto de 1.736.040.000. No final do ciclo 2020, o Fundo registrou mais de 200 mil contos de saldo dos projetos municipais, o que a priori contraria qualquer narrativa de insustentabilidade do Fundo no financiamento dos projetos das câmaras municipais. Esse montante de financiamento abrangeu projetos concretos, sendo de destacar as áreas de requalificação urbana e ambiental em 19 municípios, com um total de 43 projetos, no valor de 815.666.789. Na área de saneamento, foram financiados 34 projetos de aquisições, no valor de 369.259.472 escudos cabo-verdianos, e abrangeu 21 municípios. Ainda no domínio do saneamento, foi financiado o valor de 326.056.347, versando um conjunto de outros projetos abrangendo 11 municípios. Mário Moreira justifica também a decisão de se avançar com 30% do valor dos contratos para os municípios em 2017. Em 2017, nós assinamos com os municípios 110 contratos iniciais. Então, assinou-se cada projeto um contrato para, no caso de houver um obstáculo na continuidade do projeto, esse projeto não bloqueasse todos os demais. É por causa disso que muitas vezes nós encontramos um município com um problema na execução de um projeto, mas continua a receber financiamento do fundo. Em 2017, em particular, nós tomamos a decisão de avançar com 30%
de adiantamento do valor orçamental do fundo. Primeiramente por causa do próprio Decreto-Lei 62 de 2016, que diz que era necessário flexibilizar a gestão do fundo. Ao longo da identificação dos projetos, uma das preocupações dos municípios é como é que vamos agora preparar tudo isto para apresentar ao fundo. Nós não temos dinheiro para isso. 30% cobria esta expectativa dos próprios municípios. O montante não executado em 2017, de acordo com a Lei de Execução Orçamental do Estado, o montante vai ser inscrito só 2 anos depois. E isso também iria descontrolar completamente toda a gestão do fundo. Quanto ao projeto de águas pluviais da Várzea, na cidade da Praia, o PCA do Fundo do Ambiente explicou que não foi inscrito na Diretiva de Investimento Ambiental do Fundo, porque, apesar de ter sido criado em 2017, esse ano foi um ano praticamente dedicado a ações de socialização e operacionalização do mecanismo do ponto de vista legal. Disse ainda Mário Moreira que não faz sentido não renovar os desembolsos a certos subprogramas de contratos que ainda não foram totalmente executados com recursos do Fundo, mas que já foram totalmente executados com a ajuda de terceiros. E a Comissão Política Regional do MPD no Fogo acusa a Câmara Municipal dos Mosteiros de tentar usurpar a competência do Governo e sabotar os interesses dos mosteirenses. Filipe Santos, deputado do MPD, falava numa conferência de imprensa a propósito da gestão da obra de asfaltagem da via principal nos Mosteiros, conforme o Elcio Andrade. Filipe Santos, líder da Comissão Política Regional do MPD, convocou a imprensa para denunciar a situação que considera ser grave na gestão da obra de asfaltagem da via principal dos Mosteiros. São 6 quilómetros de estrada de Sumbango a Chadamalva e Filipe Santos lembra que desse troço, 5 quilómetros são estradas nacionais. Entretanto, o líder da Comissão Política Regional do MPD no Fogo diz que, face às dificuldades financeiras e técnicas que o projeto apresenta, a Câmara dos Mosteiros solicitou o apoio ao Governo. A edilidade conseguiu mobilizar 100 mil contos através do empréstimo obrigacionista junto à Bolsa de Valores, mas esse montante não é suficiente para concluir os trabalhos. Este apoio foi formalizado num protocolo que estipula claramente a transferência da gestão da obra para o Governo de Cabo Verde, conforme as cláusulas do protocolo que vou disponibilizar aos senhores jornalistas para a sua divulgação. É com surpresa e indignação que constatamos que, apesar da assinatura deste protocolo, aos 18 de janeiro de 2024, a Câmara Municipal dos Mosteiros continua a intervir na obra, respeitando assim o acordo estabelecido com o Governo de Cabo Verde. Esta atitude levanta sérias questões sobre a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Que fique claro, ninguém está a reivindicar a paternidade da obra, mas que a verdade seja dita com transparência para que os eleitores possam avaliar e fiscalizar os poderes públicos. Afinal, estamos no Estado de Direito Democrático. Para Santos, é inaceitável que uma Câmara pertencente a uma cor política diferente do partido que sustenta o governo tente usurpar a competência do Executivo Central numa clara tentativa de sabotar o trabalho do governo e prejudicar os interesses dos mosteirenses. A insistência em desconsiderar os compromissos assumidos pode ter impactos negativos nas finanças municipais e comprometer a credibilidade da gestão pública. Por isso, exigimos ao Presidente da Câmara Municipal dos Mosteiros que haja com transparência e responsabilidade, cumprindo os compromissos estabelecidos e colocando o interesse público acima de quaisquer interesses políticos e partidários. Como deputado nacional e Presidente da Comissão Política Regional do MPD, juntamente com os meus colegas, reafirmamos o nosso compromisso com o desenvolvimento dos mosteiros e de todo o país. Remata dizendo que os mosteirenses devem exigir responsabilidade das autoridades locais, pois só assim se poderá garantir uma gestão municipal honesta e eficaz.
São 9h29, Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde. Cabo Verde que deve assumir a sua criolidade e africanidade sem qualquer tipo de complexo. Posição defendida pelo professor Abel Jassiamado, que proferiu uma palestra na tarde de hoje, numa atividade realizada no quadro da Conferência Internacional sobre a Raça e a Escravatura nos Impérios Coloniais Europeus. O académico disse ainda que se deve evitar assumir a paternidade da criolidade, porquanto, segundo o mesmo, existem também povos crioulos noutras paragens, incluindo em países continentais da África Ocidental, conforme o Eugênio Teixeira. Numa altura em que se tem falado muito sobre a questão da nossa identidade, depois do lançamento do livro do antropólogo Brito Semedo, Cabo Verde, Ilhas Crioulas, o professor Abel Jassiamado diz que não se deve ver a identidade apenas num único ângulo, mas sim no conceito bidimensional. Para o académico, não há dúvidas de que somos africanos e sustenta o seu ponto de vista. Resumindo e concluindo, em uma só palavra, claro que somos africanos. E isso não restam dúvidas. Se formos ver a questão da identidade, a identidade é um conceito bidimensional. Portanto, existem dois lados. É como uma moeda. Tem uma faceta de um lado e a outra faceta do outro lado. A identidade não só é o que nós definimos para nós, assim como o que outros definem para nós. Mesmo que não aceitamos ser africanos, acredita que se formos para o outro lado do mundo, somos classificados como africanos. As pessoas que não se caracterizam como africanos vivem numa crise existencial, particularmente quando saem de Cabo Verde. Abel Jassiamado diz que é preciso ter em linha de conta que a ideia de sociedades crioulas não se resume apenas a Cabo Verde, já que por toda a costa ocidental africana, historicamente, se encontram sociedades crioulas que resultaram do cruzamento entre o europeu e o africano. Então, se formos analisar bem e se formos dizer que crioulo significa não africano, então o que é que fazemos com os crioulos da Sierra Leone, com os crioulos da Senegal, com os crioulos da Casamance, com os crioulos da Nigéria que falam pidgin? Existe um grupo de crioulos, portanto, uma quantidade de grupos crioulos por toda a África Ocidental. Então, como é que vamos analisar esses grupos? Por serem crioulos, perdem automaticamente a sua africanidade? Isso não faz sentido de ponto de vista conceitual. A palestra proferida pelo professor Abel Jassiamado versou o tema a ideologia do mulatismo no Império Colonial Português. É preciso entender que o processo de construção ideológica do mulato tinha um substrato político. A ideia é simplesmente de mostrar que o cabo-verdiano, enquanto mestiço, ou os cabo-verdianos, enquanto um grupo social mestiço, eram bem distintos dos africanos. Qual é o objetivo disso? Para quebrar qualquer ligação política que poderia realmente surgir ou formar uma frente unida contra o colonialismo. Aliás, essa tese de que os cabo-verdianos não são africanos, como deve saber, o livro veio a trazer uma coisa que já foi dita anos antes. Portanto, se formos ver Baltazar Lopes, o Gabriel Mariano, eles disseram praticamente a mesma coisa. O livro não traz nada de novo. Professor Abel Jassiamado, que na tarde desta quinta-feira proferiu uma palestra na Biblioteca Nacional, atividade inserida no âmbito da Conferência Internacional sobre a Raça e a Escravatura nos Impérios Coloniais Europeus. São 9h33, a reta final neste jornal. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu aos Estados-membros da União Europeia a aprovação de um novo pacote de ajuda à Ucrânia no valor de 50 mil milhões de euros. Um acordo que só foi possível porque o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán recuou na decisão de vetar a verba. Esta nova reunião foi necessária depois do veto de Orbán em dezembro. Em videoconferência com os chefes de Estado e Governo dos 27 países reunidos em Bruxelas, Zelensky disse que é muito importante que esta decisão tenha sido tomada por unanimidade por todos os 27 Estados-membros, o que, na sua perspectiva, é mais um sinal claro de forte união e apoio à Ucrânia. Apesar do recuo do primeiro-ministro da Hungria, a quem não esqueça a atitude inicial do dirigente húngaro e pede medidas mais severas da União Europeia contra a Hungria e outros países que divergem da postura da maioria. Em Bruxelas, algumas centenas de ucranianos manifestaram-se junto ao Conselho Europeu enquanto era discutida a aprovação do pacote de ajuda. Os manifestantes também pediram o fim das importações de gás natural liquefeito e de alumínio da Rússia, que a União Europeia ainda não baniu por completo, apesar das sanções. Esta proibição pode vir a fazer parte do próximo pacote de sanções à Rússia.
O Supremo Tribunal de Israel reconheceu hoje uma queixa apresentada por 10 pessoas, incluindo 2 antigos chefes do governo, em que se considera o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu inapto para o cargo devido às acusações de corrupção que enfrenta. De acordo com o jornal israelita Haaretz, os queixosos, incluindo 2 antigos chefes do exército israelita, sublinham os alegados conflitos de interesses de Netanyahu e argumentam que o primeiro-ministro se rege pelos próprios interesses em detrimento das necessidades dos cidadãos. Além das referências ao processo de corrupção que afeta o primeiro-ministro, a queixa refere também a alegada deterioração do estado de saúde do mesmo, sublinhando que tem de ser afastado do cargo. O primeiro-ministro ainda não comentou o texto nem as especulações sobre o estado de saúde, embora uma equipa médica tenha garantido a 1 de janeiro que o primeiro-ministro de Israel tem uma saúde completamente normal. O chefe do executivo de Israel tem sido cada vez mais criticado pelas medidas governativas que defende, assim como pela suposta responsabilidade nos atentados do Hamas de 7 de outubro passado. E o presidente norte-americano Joe Biden vai emitir ainda hoje uma ordem executiva que abre portas à imposição de sanções aos colonos israelitas da Cisjordânia que têm atacado palestinianos no território ocupado, segundo 4 fontes oficiais. É o fim de linha neste jornal, apenas para informar ao amigo ouvinte, caso esteja à espera de alguém que vem de São Nicolau a bordo do navio Interilhas, que a embarcação deverá aportar aqui na praia por volta das 21h30, na posição em que se encontra neste momento, dentro sensivelmente 1h30, deve então estar neste momento na ponte de Rincão, dentro de 1h30, o Interilhas deverá atracar aqui na praia. O Criolla está muito perto mesmo da concha do Porto da Praia, dentro de 10 minutos e tanto, o Criolla deverá estar atracado. Do Fogo e da Brava está a chegar também o Praia da Guarda, que está mais ou menos a meio da travessia entre Santiago e Fogo, pelo que o Praia da Guarda deve navegar ainda pelo menos mais 3 horas até chegar ao Porto da Praia. Não temos mais nenhuma informação relevante para partilhar com o amigo ouvinte. Ficamos por aqui quando são 19h mais 36 minutos. Obrigado, boa noite e até amanhã.